Gênesis capítulo 18, versos 1, 2 e 3. Está escrito assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Vamos orar mais uma vez. Amado e glorioso Deus, obrigado pela leitura da tua santa e gloriosa palavra. Hinos de Sião já tem sido cantado aqui nesta noite, ó Pai. E o Senhor tem recebido o nosso louvor, meu Pai. Mas agora é o momento do Senhor partir conosco o pão da vida, a tua palavra. Pai, que cada um de nós possamos tomar as nossas porções, comer, ó Pai, alimentar do corpo, palavra do Filho do Homem, Senhor. A tua palavra manifestada nesses dias, antes do arrebatamento da tua igreja, meu Pai. Sê conosco em mais esse culto, ó Pai. E nos prepare, ó Pai, deixe-nos com nossas lâmpadas preparadas, ó Pai, para o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A congregação pode assentar-se. Os irmãos aqui presentes, nós vamos prosseguir com essa lição, essa tremenda lição de Gênesis capítulo 18. Nós lemos versos 1, 2 e 3, mas eu ainda quero prosseguir um pouquinho mais nessa leitura. E depois vamos tirar desse texto um pequeno contexto para a nossa meditação nesta noite. Um pequeno tema, mas com profundidade espiritual, capaz de nos deixar mais preparados para enfrentarmos as lutas e batalhas que estão diante de cada um de nós. Bem, preciosos irmãos, eu vou prosseguir a leitura, depois nós faremos algumas considerações aqui, né? O Espírito Santo trazendo para nós, à luz, alguns destaques aqui dentro destas escrituras lidas. Vou prosseguir agora a partir do verso 4. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao seu moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E Deus abençoe esta parte também da leitura. Eu li Gênesis 18, do verso 1 ao verso 16. Bem, eu disse que daqui de dentro tiraríamos
um contexto. Eu vou ler a outra escritura em Lucas, capítulo 22, e aí então estaremos dando lugar à explanação da palavra. Lucas, capítulo... Eu disse 22, não é? É capítulo 17, tá, irmãos? Lucas, capítulo 17, verso 26 ao 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Muito bem. Então, estamos vivendo nesses dias semelhantes aos dias de Ló. Nos dias de Noé, aqui apesar de estar escrito em Gênesis capítulo 18, mas os dias de Noé foi lá no Gênesis 6, que eu não vou ler agora para não tomar tanto tempo, mas eu preciso contar para vocês. No capítulo 6 foi quando a corrupção geral tomou todo o gênero humano. Homem, mulher, estava tudo corrompido e Deus viu que não tinha mais jeito. Então todo o ser humano tinha se corrompido e aí ele enviou o dilúvio. Todo mundo conhece a história do dilúvio. Não é história com E, é história, é fato. E contra fato não existe argumento. Então, aí Deus, através de Noé, Deus expressou a sua palavra. Mas antes que Noé passasse pelaquela tribulação do dilúvio, mas ele venceu na tribulação e saiu do outro lado vivo. Vocês sabem disso. Mas o restante da humanidade pereceu naquele tempo de Noé, porque o mundo estava todo corrompido. Porém, antes daquilo, sabemos de Enoque. Né? Temos hoje aqui nosso precioso irmão e diácono, né? Irmão Enoque. Então, o nome dele vem dessa origem. Então, Enoque, ele foi raptado antes que tudo aquilo acontecesse, mostrando um tipo que hoje também tem um povo que não vai ter tempo de morrer. Não é que não vai ter tempo, eu uso esse termo. Não vai morrer. Deus vai trazer o arrebatamento, vai ter pessoas vivas. Paulo previu isso e falou assim, mas nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Então tem esse povo, e eu creio ser parte desse povo, e eu não posso negligenciar, eu tenho que pregar isto, porque eu vivo, eu respiro isso, eu penso nisso, eu leio isso, e sei que tem, se isso não cumprir em mim, se eu partir antes daqui, mas vai cumprir em alguém. Mas eu creio, eu tenho fé em Deus, que estou pregando para uma geração que verá, que participará do arrebatamento, e isso me inclui, certo? Como incluiu Enoque lá no passado. Mas teve um Noé que, apesar de passar pela tribulação das águas do dilúvio, mas venceu ali também. E nos dias de Ló, também teve a queima de Sodoma. Choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu Sodoma e Gomorra. E Ló passou por toda aquela tribulação toda, varou lá na frente. Mas todo esse cenário, estou passando de maneira rápida. Tudo isso nós precisaríamos ler em Gênesis capítulo 6, Gênesis 18, nós lemos em Gênesis capítulo 18 aqui, e também Lucas capítulo 17, versos 26 ao 30. E existe muito mais outras escrituras, mas eu lerei daqui a pouco 2 parágrafos apenas na mensagem do irmão Brana, não por falta de Bíblia, por falta de mensagens, apenas para não tomarmos tanto tempo, não é pelo muito falar. O apóstolo São Pedro, no dia de Pentecostes, pregou por cerca de 15 minutos e daquele pequeno sermão, a profundidade que aquele sermão foi entregue, não é autoria. O apóstolo Pedro, os homens de Deus não são produtores de conteúdo. Eles não sentam numa cadeira, no escritório e ficam pensando em conteúdos para entregar para o povo. Nós meditamos, nós buscamos a palavra de Deus com jejum, com oração, como a nossa irmã Maria testemunhou aqui. Os hinos vêm de tribulações, de experiências com Deus. E Deus traz isso para quê? Para que isso seja ferramenta para ajudar o povo, o próprio povo de Deus na caminhada. Então, nesse momento também, quero aqui diante de vocês expor que antes que venha o rapto, o arrebatamento da igreja, Deus visita a terra de novo, como visitou nos dias de Noé. Como que ele visitou lá? Ele veio e falou com Noé. Ele veio e falou com Ló, ou falou com Abraão. Ló representa as igrejas, aquelas que vão passar pela tribulação. E Elohim não desceu pessoalmente lá, mas ele enviou os seus 2 anjos.
O irmão Branham nos ensina que Oral Roberts e Billy Graham são dois evangelistas que Deus enviou nesses últimos dias. Ambos já partiram para o Senhor, mas eles entregaram uma mensagem às igrejas nominais aí fora. E tiraram muitos das drogas, dos vícios e das coisas erradas, como aqueles anjos também lá em Sodoma pregou contra o pecado. Mas Deus tem uma visita que ele faz especial para a sua noiva. Amém. Nos dias aqui de Gênesis 18, vocês viram que chegaram em 3 na casa de Abraão, na tenda. Quando chegou aqueles 3, nós lemos aqui o verso 1, 2 e 3 de Gênesis 18, e falou que chegaram em 3 homens, figuras humanas. Só que Abraão olhou para os 3 ali. Por que ele não falou assim, meus, no plural, meus senhores? Ele falou, meu Senhor, porque ele cria que um daqueles era o Senhor, era o Senhor de Abraão, que era Elohim. Então, não que Abraão menosprezou ou foi mal educado com os outros 2. É que os outros 2 não eram senhores, eram anjos, que merecem todo o respeito também. Mas Abraão estava mostrando para nós, em tipo, que ele era monoteísta, ele cria num só Deus. A fé dele era num único Deus. E ele então dirigiu a Elohim, meu Senhor. E hoje nós também temos um Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é o Senhor Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, verso 9. Nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há divindade, não há Deus fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, esse Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 17, que eu li aqui, ele prometeu que nos dias, que como foi nos dias de Ló, nos dias de Sodoma, assim será nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. E quais os dias que o Filho do Homem está se manifestando? Primeiramente, o que é Filho do Homem? Sabemos que o nosso Deus tem um nome, que é o Senhor Jesus Cristo, mas ele tem muitos títulos. Título é uma coisa, nome é outra coisa. Por exemplo, aqui tem o irmão Enoque. O nome dele é Enoque. Mas títulos, ele pode ter outros títulos. Por exemplo, vamos supor aqui que ele saiba construir com madeira. Ele pode ser chamado de construtor, de carpinteiro, de pedreiro, de algo assim, né? Opera alguma máquina, né? Então, quer dizer, um operador, são títulos. Motorista, né? Piloto da moto, motoqueiro e coisas desse tipo. Então, isso é título. Alguém pode ser agricultor, professor e assim sucessivamente. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo tem títulos. Rosa de Saron, Lírio dos Vales e assim sucessivamente. Senhor dos Exércitos. Mas ele tem um nome. Agora, nós sabemos que Filho do Homem é um modo de entender Deus, de receber Deus, quando ele usa profeta. Quando ele usou Ezequiel, o profeta Ezequiel era um homem comum, mas ele foi usado por Deus como profeta de Deus, para anunciar Deus ao povo. Então, ali foi falado Filho do Homem. Então, Filho do Homem, entenda, divindade manifestando em carne humana. Deus pode manifestar através do vento, através do que ele quiser. Mas quando ele manifesta através, usando a carne humana para se expressar, então, Filho do Homem. E nos nossos dias, nós sabemos que Deus enviou um profeta. Ele anunciou isso por toda a Escritura. Amós 3,7. E certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. E assim sucessivamente. Então, ele, nesses últimos dias, sabendo que tem um rapto, tem um arrebatamento para acontecer, o que ele fez? Na primeira vinda, ele enviou João Batista, não foi? Para preparar primeiro o caminho. Nesses últimos dias, a mesma coisa. O arrebatamento está para acontecer. Um pouco antes do arrebatamento, ele envia um profeta. Podemos dizer amém a isso? Amém. Ele envia um profeta. Quando Deus desce e usa um homem para poder manifestar a palavra dele, ensinar que o batismo correto é assim, que a Santa Ceia não é com suco de uva, mas é com vinho mesmo, não é com pão de padaria, com fermento, mas o pão asmo, pão sem fermento, conforme a instrução das Escrituras, e todos os demais ensinamentos. Deus vem e faz isso perante as pessoas. Mais uma vez, nos dias de João Batista, usou o João para fazer isso. E nesses últimos dias usou o nosso precioso profeta irmão Branham, no mesmo espírito e virtude de Elias. O nome civil no cartório
do profeta é William Marion Branham. Mas esse é o nome entre as pessoas. Porém, Deus usou o espírito de Elias, o espírito e a virtude de Elias. E isso é Deus cumprindo o ministério de filho do homem. Então muitas pessoas confundem, pensa que estamos pregando que Jesus já veio e já arrebatou a igreja. E alguns ainda fazem uma gracinha. E por que você está aqui sentado se o arrebatamento já aconteceu, né, irmão? Como? Não, então o arrebatamento não aconteceu. Estamos preparando para aquele momento. Aliás, Ele está nos preparando, não é nem nós, porque nós não preparamos a nós mesmos. Nós só nos colocamos nas mãos dele como uma ferramenta, como uma madeira, não se prepara a si própria. A madeira apenas deixa que o carpinteiro vai lá na plana, prepara ela daqui, lixa dali e prepara daqui. Então, assim, nós também estamos na casa do oleiro e o nosso oleiro nos prepara, nos deixa do jeito que ele quer. Se precisar de quebrar um ladinho aqui, gastar o outro aqui, a lixada ali, é por isso que nós temos muitas tribulações. Mas ele colocando-nos em condições para aquele momento sublime que vamos enfrentar não, usufruir, né? Agora, para isso, Jesus teve que se manifestar através de um ministério profético. Isso sim é o Filho do Homem sendo manifestado no nosso meio. Quantas vezes lendo as mensagens, o profeta fala, Jesus Cristo está aqui. Aí você então fala, então agora eu vou aproveitar para ver Jesus Cristo. Fica procurando para você ver nos 4 cantos. Você não encontra o corpo literal de Jesus Cristo com marquinhas de cravo nas mãos. Você não encontra. Porque ele está aqui na forma do Espírito Santo usando vasos humanos. Usa homens, usa mulheres, usa crianças, usa jovens e assim por diante. Agora, não podemos negar que ele está aqui. Ele planejou essa reunião aqui. Se dependesse de mim, muito provavelmente eu acredito que eu teria dado um jeito, escapado e não estaria aqui. Muitos de vocês poderiam estar fazendo outra coisa e não estaria aqui. Mas somos ovelhas dele. E ele nos arrebanhou. E ele então foi lá com o seu cajado. Não tem um salmo que fala assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? O que é a vara? Uma vara de pastor. Quando precisa da varada, ele dá a varada. Mas e o cajado, que tem uma curva? Ele tem uma curva assim, algum cabo de guarda-chuva. Aquilo ali é quando a ovelha, como nós muitas vezes, somos ovelhas, mas estamos com a vontade de dar uma escapada para lá. Ele faz aquela curva, ele vai engata em nós assim, aí puxa de volta. Então, né, mano? Eu mesmo, ele teve que fazer essa curva hoje comigo. Engatar em mim assim, puxar Pedro, ó, pra cá. Então, ele fez isso, talvez fez com vocês. Se não fez, fica esperto. Ele faz, tá? Porque ele fez comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Só que também fala que ele colocará uma mesa perante os meus inimigos. Então, ele nos servirá essa mesa. Que o Moirac testemunha aqui hoje. Então, os nossos adversários terão que engolir seco vendo a nossa vitória. Vendo que somos vencedores. Então, isso não é pouca coisa, né, irmãos? Agora, então, a mensagem nessa noite. Que o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, usou o ministério profético. Mas ele só usou e levou o nosso profeta embora e deixou nós assim, perdidos, sem saber do rumo? Não. O nosso Deus ainda está aqui. Amém. Ele ainda está aqui. O profeta cumpriu o seu ministério. Deus cumpriu os dias de trazer a manifestação do Filho do Homem. Recolheu o nosso profeta, mas não recolheu o ministério de Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo, até mesmo porque não é o profeta, o homem, que é o Filho do Homem. Bem entendido. Muitas pessoas idolatram. Tentam idolatrar o profeta e falar, então o profeta é um Deus. Não, o profeta não é um Deus. O profeta mesmo diz assim, eu não sou ele. Eu sou apenas seu servo. Amém. Então, o profeta não é Jesus Cristo. É apenas o servo de Jesus Cristo. Ele nos ensinou e nós estamos aqui agora dando continuidade. É a continuação, é a parte que a noiva agora está fazendo. Jesus Cristo fazendo através dela. Então, estamos levando adiante o ministério que ele iniciou lá atrás. Então, eu preciso continuar crendo, não negar que o Filho do Homem está aqui. E vocês, nenhum de vocês deve negar, porque Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Então ninguém de nós aqui não quer ser negado lá em cima. Então, não vamos negar ele aqui. Então você vai ter coragem e audácia de confirmar que Jesus Cristo está aqui na terra em um povo. E isto é o ministério do Filho do Homem continuando, nos preparando para aquele momento.
Bom, então fechando esta parte, eu ler 2 parágrafos. Quando Abraão estava lá em Gênesis capítulo 18, na sua tenda, chegaram 3 homens, um deles era Elohim, ele chamou de meu senhor. Abraão ficou tão feliz e fez uma recepção, mandou que o servo dele, o empregado dele, já preparasse uma vitela, uma novilha, eu entendi assim. Tenra e boa, quer dizer, uma novilha bem escolhida. Não escolher uma doentia, essa aqui é para dar de oferta mesmo, vou dar a pior. Não, ele escolheu uma bem bonita, bem boa, não estava pensando no lucro. Mas quem vai repor esse dinheiro depois no meu pasto lá? Deus repõe. Aquilo que você gasta com a obra de Deus, você está investindo no melhor investimento. Então, preparou aquilo, ele falou para a esposa dele, para Sara, prepara bolo rápido, cozer aqui é cozinhar, é preparar. Então, preparou os bolos, trouxe e serviu aqueles 3 homens. Mas ele teve conversa particular ali com Elohim. E depois da conversa, então Elohim continuou falando com Abraão e falou assim: ocultaria eu o que estou para fazer do meu servo Abraão? E aí Deus revelou para Abraão o plano dele. Falou que, embora Abraão fosse velho e Sara também, mas eles iam ter um filho que eles tanto esperavam já por 25 anos, o Isaac prometido. Então aquela vinda de Elohim na tenda de Abraão representa hoje o ministério profético, filho do homem. Naquele tempo, vamos fazer um paralelo. Naquele tempo, o que a vinda de Elohim confirmou? Que o filho Isaac ia nascer. E lembre que na leitura, por isso que Deus me inspirou a pedir para que gravasse, para que irmãos possam acompanhar no vídeo. Lembra que na leitura fala assim: por esse tempo da vida, eu virei a Sara e ela terá um filho. O que é o tempo da vida? Eu tenho várias mensagens que o profeta fala o que é esse tempo da vida. É o ciclo da mulher. A mulher, quando ela está em período fértil, todo mês tem um período do mês que ela é fértil, que ela poderia então conceber para ter esse filho. E Sara já havia passado disso, estava perto de 100 anos já de idade. Mas então Deus fez o quê? Prometeu, ele cumpre. E aí, dentro de pouco tempo, Sara estava rejuvenescida e ela então concebeu, e dentro do período da vida. Passou aquele período, dentro da gestação, os 9 meses, o Isaac estava chorando ali, o bebezinho. Quer dizer, o filho prometido veio. E esse filho prometido aponta para o nosso Jesus que vem nos ares, o nosso Isaac. Então o nosso Isaac ainda não veio. Nós estamos pregando um arrebatamento. Viu? Irmão Enoque, irmão Wander, irmão José, irmãos no vídeo. Então estamos pregando a vinda de Cristo. Agora, para crermos na vinda dele, temos que saber que Elohim visitou a terra na forma de um profeta. O Espírito Santo usou um profeta, um homem simples, mas que viveu muito próximo de Deus, jejuando, orando, magro muitas vezes de tanto jejuar, mas ali Deus falava com ele e ele então falava conosco. Então é a mensagem sendo escondida dos sábios e entendidos, mas vindo até os pequeninos. Amém. Então, hoje aqui está acontecendo a maior reunião dessa localidade. Amém. Mas as pessoas não estão sabendo, as autoridades nem sabem disso. Né? Então, creio que estamos então entendidos. Amém. Esse ministério é preparando-nos para o nosso encontro com o nosso Isaac, o filho prometido nos ares, antes que chova fogo e enxofre sobre esta terra. Depois que nós partirmos, aí que chova fogo e enxofre, não é o que nós queremos, mas não depende de nós queremos. Então, isso é com Deus. Então, a parte que nos toca cumprir é essa, ide e anunciai. Então, estamos aqui indo, anunciando, vivendo este evangelho. Amém. Agora, como eu havia dito, eu vou ler aqui, para vocês verem o profeta nessa mensagem, perguntas e respostas, número 1, pregado no dia 23 de agosto de 1964, de manhã. Eu vou ler o parágrafo 194 e 195, apenas esses dois. O profeta diz assim: e qual foi o último sinal que eles tiveram antes que regressasse esse filho prometido, pelo qual esperaram todos estes anos? Estava Deus de pé na forma de um homem. Estava Deus de pé na forma de um homem. E podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Sara sendo a igreja. Ó, a mulher tipifica a igreja, né? Sara sendo a igreja. Representando a igreja. Discerniu os pensamentos. Quer dizer, Elohim discerniu os pensamentos que estavam na igreja. Os pensamentos que estavam em Sara. Lá ele discerniu. Quando Sara riu,
Ela estava atrás de Elohim na tenda, dentro da tenda e atrás dele. E quando ela sorriu em silêncio, o profeta fala que ela só desenhou um sorriso, aquele sorriso que você faz com a boca sem soltar barulho nenhum. Quem está olhando para você vê que você sorriu. Então, quer dizer, Sara sorriu daquele jeito, ninguém sabia que ela teria sorrido. Mas Elohim viu, porque ele é Deus. Então, por isso o profeta fala, ele discerniu. Ele falou assim, Abraão, por que Sara sorriu lá atrás da tenda? Ninguém viu, mas ele viu. E Sara tentou negar, eu não sorri. Ele falou, não diga isso, porque você sorriu. Aí ela temeu, ela viu que estava coisa séria. Deus sabe que você faz mesmo no oculto. Agora, Sara representando a igreja hoje tem essa mesma dúvida. Ela fica pensando, será? Ela quase que sorri de Deus. Mas aí Deus discerne o pensamento. E aí nós voltamos como Sara, não, eu vou tomar minha posição e vou crer que é o nosso Deus. E aí então nós tomamos posição pela palavra de Deus. E sabemos que é Deus mesmo tratando conosco. Não é arranjo de pastores, não é arranjo de evangelista tentando fazer você crer em alguma coisa diferente. Não é. É a palavra de Deus. Amém. Certo? Então, discernir os pensamentos que estavam na igreja, que se encontrava detrás dele. É isso, certo? E imediatamente depois disso, ela se transformou outra vez em uma jovem. E ele num jovem. Quer dizer, Abraão se tornou num jovem e Sara em uma jovem. Senão eles não poderiam ter o filho, né? E Isaac foi trazido à cena, o filho prometido. Então, com o rejuvenescimento de Abraão e de Sara, o filho Isaac pôde vir. O profeta Moisés está nos ensinando que nós também seremos transformados. E aí o nosso Isaac, Jesus, vem e nós subiremos para encontrar ele nos ares. Ele não desce na terra e vem andar de novo aqui para pregar, não. Ele vem e nós subimos e encontramos ele nos ares. É assim que é o arrebatamento. Já dessa vez agora não. Agora ele veio, o Espírito Santo veio à terra e se apresentou, como Jesus na primeira vinda usou João Batista para ir na frente apresentando ele, usou um profeta agora que vem dizendo, ó, ele é Jesus Cristo, eu não sou ele, mas ele, Jesus Cristo, é assim, 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 e vem ensinando para nós, e nós aceitamos. Agora o último parágrafo. Eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. Olha o que o profeta disse nos seus dias ainda. Ó. Ele diz, eu creio que vocês, né, as pessoas que estavam assistindo o culto dele, e isso inclui você, inclui eu que estamos aqui hoje. Vocês estão vendo, ou seja, nós estamos vendo a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. Então tem que ser antes do rapto. É exatamente isso. Eu creio. Terminou a chuva. Apenas leiam os 3 primeiros capítulos de Apocalipse e verão o que há prometido para a igreja. Isso é o que está prometido, igreja. Aqui mesmo, as eras da igreja. Bem, então terminei os parágrafos 194, 195. Perguntas e respostas número 1. E aqui então vamos encerrar esta parte do nosso culto. Depois vamos para a ministração da Santa Ceia do Senhor. E assim então estaremos encerrando este culto. Esta parte do ensinamento da palavra fica então até aqui. E eu agradeço a todos a atenção no vídeo também pela mesma forma. E quem desejar pode repetir outras vezes este vídeo. E poderá estar revendo essas lições, tomando essas escrituras citadas, lendo-as com calma em casa, e assim você estará então preparando cada vez mais para aquele sublime momento. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.